Empresário enredado em escândalo, descarta caminhoneiro idoso e causa grande impacto na empresa. Era uma manhã cinzenta em São Paulo, o tipo de dia que parece prever tempestades. Rafael, o empresário astuto e ambicioso, estava sentado em seu escritório luxuoso, cercado por prêmios e fotos das suas conquistas. No entanto, aquele lugar, antes repleto de orgulho e otimismo, agora carregava um peso inegável. A morte de Donato, seu fiel motorista e amigo de longa data, havia deixado uma lacuna profunda em sua vida. Mas não era apenas a dor que o atormentava. Era o terror do que Donato poderia ter descoberto em seus últimos dias. Rafael passava os dedos nervosamente pela mesa, sentindo a frieza do talher de prata que refletia seu rosto em tensão. A morte de Donato fora repentina. O homem idoso havia desmaiado no volante, colidindo com um poste. A tragédia abalou não apenas Rafael, mas também sua empresa. As notícias sobre a tragédia do empresário se espalharam rapidamente, e agora ele se sentia cercado. Mas em meio ao seu luto, uma pergunta martelava em sua mente. O que Donato sabia? Ao entrar na velha casa de Donato para arrumar seus pertences, Rafael sentiu um nó na garganta. Cada canto da casa guardava memórias, risos compartilhados e segredos sussurrados. Foi então que ele encontrou um diário escondido sob uma tábua solta do piso. O cheiro de papel envelhecido e uma leve camada de poeira davam um ar secreto àquele objeto. Ao folhear as páginas, Rafael palpitou. O que o motorista registrara? Palavras sobre fraudes financeiras, documentos que interligavam sua vida a um esquema de corrupção de grandes proporções no governo. Um frio percorreu sua espinha. Rafael sabia que precisava agir rápido. A cada linha lida, a sensação de estar sendo observado crescia. Ele não poderia permitir que a verdade viesse à tona. Não agora que estava tão próximo de realizar seus sonhos. Mas sua mente estava em conflito. Se ele apagasse as evidências, estaria cometendo um crime ainda maior. Enquanto isso, Mariana, sua esposa, uma advogada ética e implacável, começou a notar o comportamento estranho do marido. Os olhares desconfiados dela eram como lâminas, cortando sua fachada de perfeição. A tensão aumentou quando Lucas, um investigador com fama de não deixar passar nada, começou a investigar a morte de Donato. Ele tinha um jeito quase sobrenatural de conectar pontos, e Rafael, agora um homem encurralado, percebeu que poderia perder tudo: seu império, sua vida e até mesmo Mariana. As revelações sobre a verdadeira identidade de Donato começaram a surgir. Ele era muito mais do que um simples motorista. Suas ligações e contatos poderiam expor Rafael de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Quando a mensagem anônima chegou, seu coração disparou. Eu sei o que você fez, e em breve todos saberão também. Os olhos arregalados, as mãos trêmulas, ele percebeu que o jogo estava apenas começando. Rafael olhou pela janela. A cidade pulsava lá fora, mas dentro dele, um pavor crescente se tornava insuportável. O que ele faria agora? Conseguiria escapar da teia de mentiras que ele mesmo ajudou a tecer? Ou seria a verdade a sua condenação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou pela janela, inquieto. O sol começava a aparecer, mas ele sentia um frio no estômago. A mensagem anônima ecoava em sua mente.
Um aviso ominoso que não o deixava em paz. Ele precisava de um plano, algo que o mantivesse a salvo e longe da prisão. Mas algo que ele não esperava estava prestes a acontecer. Naquela manhã, quando ele chegou à empresa, o clima estava tenso. Funcionários sussurravam entre si, e ao entrar na sala de reuniões, notou a ansiedade no ar. Mariana o seguiu, e sua expressão era uma mistura de preocupação e desconfiança. Rafael, preciso falar com você, ela disse, baixando a voz como se aqueles simples murmúrios pudessem atrair atenção indesejada. Não agora, Mari. Estou ocupado. Ele retrucou, tentando afastar a pressão que crescia dentro dele. Mas ela não desistiu. É sobre Donato. Eu encontrei algo. Os olhos dele se arregalaram. A última coisa que Rafael queria era que Mariana se metesse naquela história. E que você encontrou? Perguntou, quase implorando. Um número de telefone, no diário dele. Liguei. Os pés dele se moveram inquietos. Atenderam, mas não era ele, era outra pessoa. A voz dela tremia, e Rafael sentiu o chão sumir sob os pés. Era um ex-colega dele, e coisas estranhas começaram a acontecer. Nesse momento, o telefone dele vibrou na mesa. Ele atendeu, mas antes que pudesse falar, a voz do outro lado o deixou em choque. Rafael, precisamos conversar. Você está em perigo. O coração disparou. A ligação caiu, mas o estrondo interior já estava feito. Quem era aquela pessoa? Ele olhou para Mariana, que já estava em prantos. O que você fez, Rafael? Não sabia como responder, mas não havia tempo para explicações. Ele precisaria se proteger, e rapidamente. Saiu do escritório decidido, quando notou algo que o fez parar. Uma figura na porta principal da empresa. Lucas, o investigador, segurando um papel. Um movimento rápido na multidão que observava. Olhos curiosos, murmúrios inquietos. A tensão estava palpável. Rafael, vem aqui, Lucas gritou. A voz dele carregava um peso que Rafael não podia ignorar. Quando se aproximou, o investigador abriu o que parecia ser um documento. Verifique seu carro. Você vai querer ver isso. Desesperado, Rafael o seguiu até o estacionamento. O que encontramos ali seria um pesadelo. O carro estava cercado por fitas amarelas da polícia, e um dos agentes mostrava algo a Lucas, antes de se voltar para Rafael. Ele olhou em choque. Havia evidências que ligavam Donato a um caso de assassinato que ninguém previa. Nesse momento, tudo desabou. Os laços de confiança começaram a se desfazer. Quem era Donato de verdade? Por que ele estava envolvido em um crime tão grave? Rafael sentiu que o ar o abandonava. Era um jogo muito mais perigoso do que poderia imaginar. Mariana, ao fundo, o observava. A expressão dela uma combinação de amor e desolação. Você não pode ser quem eu pensei que era. A dor nas palavras dela cortava como vidro. O que ele faria agora? A verdade que ele tanto temia agora parecia mais próxima do que nunca. No fundo da sua mente, o medo se combinava com a possibilidade de uma traição. Poderia Donato ter sido alguém completamente diferente? Alguém que o colocou em um labirinto sem saída? Rafael sentiu o chão ruindo e, ao mesmo tempo, a necessidade de lutar para se desvincular daquela teia terrível. Enquanto os olhares julgadores se voltavam para ele, Rafael percebeu que a busca pela verdade o levaria por um caminho sombrio, em que ele teria que decidir entre salvar sua pele ou perder tudo o que amava. E como se as calamidades não pudessem piorar, uma última mensagem apareceu no seu celular. Eu sei o que você fez, e estou vindo para te pegar. Rafael sentiu o baque do mundo desmoronando ao seu redor. A mensagem no celular queimava em sua mente como um fogo insaciável. Ele precisava agir rápido. Com um olhar fixo na sua esposa, viu a confusão refletida em seu rosto. A dor no coração era palpável, quase como uma faca cravada.
Como ele poderia explicar o que estava acontecendo? Mariana, tentou dizer, mas a voz falhou. Olhando para Lucas, que parecia o antítese de calma, fez um esforço para manter a compostura. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz dele saiu mais ríspida do que pretendia. Rafael, precisamos investigar isso. Não estamos sozinhos nisso, Lucas respondeu, segurando o documento com firmeza. Mesmo assim, seu olhar carregava um peso que endurecia a atmosfera já tensa. Ele sinalizou para que Rafael se aproximasse. Quando chegaram perto do carro cercado, o agente da polícia estava falando com outros oficiais, cada um tomando cuidado com o que dizia. Rafael observou os olhares de curiosidade dos empregados da empresa que se acumulavam, murmúrios e cochichos enchendo o ar pesado. O que eles estavam pensando? Qual julgamento o aguardava? Rafael precisa ver isso, Lucas disse, abrindo o envelopinho. A luz do dia iluminou o rosto de Rafael enquanto ele olhava para o papel. Uma foto de Donato, mas não era a imagem que ele lembrava. Era uma fotografia antiga, de um grupo ao lado de pessoas que Rafael nem reconhecia, algumas delas em uniformes policiais. E então, como um relâmpago em céu limpo, Lucas completou. Esse aqui é Paulo, um dos maiores nomes do tráfico. E Donato? Bem, ele estava envolvido com essas pessoas. O que você tem a ver com isso? Rafael sentiu o sangue escorrer do rosto. O que seu motorista, assim como seu amigo, tinha a ver com o crime organizado? As bases do mundo que ele conhecia começaram a desmoronar como uma casa de cartas, e a imagem de Donato mudava diante de seus olhos. Era o último fio que ainda o ligava à segurança. Não pode ser. Ele não seria capaz disso. Olhe mais de perto, Lucas insistiu, forçando Rafael a prestar atenção nos detalhes. Ele então notou uma coisa estranha ao fundo da foto. Algo inconfundível, um símbolo, uma logo. Rafael lutou contra a náusea. Era a logomarca da sua própria empresa, entrelaçada com aquele grupo notório. Como isso era possível? O que isso significa? Pensou, enquanto a peça do quebra-cabeça começava a se encaixar. Uma onda de calor surgiu, e as mãos de Rafael tremeram. Ele virou-se para Mariana, e o medo nos olhos dela. Foi o corte mais profundo. Eu não sabia, eu juro que não sabia, implorou, a verdade rangendo como uma máquina enferrujada. Mas a expressão dela era uma faca, cortando qualquer vestígio de confiança. Você não me disse a verdade, Rafael. Quanto tempo você levou para esconder tudo isso? Ela disparou, a dor nas palavras pesada como chumbo. O nó no estômago dele se transformou em espiral. O silêncio era ensurdecedor, e a verdade começava a fazer estrondos. Nesse momento, o telefone de Lucas tocou, e a expressão dele se transformou rapidamente. Ele atendeu, e a conversa foi rápida e tensa. Rafael mal pôde ouvir as palavras, mas o rosto de Lucas ficou pálido. O que foi? Ele perguntou, já temendo a resposta. Precisamos sair daqui, agora. As palavras foram ditas com um impulso de urgência. O investigador olhou para os policiais que se aproximavam e puxou Rafael pelo braço. Mas antes que pudessem fugir, algo chamou a atenção. Uma pessoa na multidão os observava. Um homem de terno escuro, que não deveria estar ali. Olhos frios e um sorriso falso. A mesma expressão que ele tinha visto em contatos do passado. Aqueles que pensava ter deixado para trás. Rafael, você me decepcionou. A voz do homem ecoou como um fantasma. Acordamos para um novo jogo. E você ainda não sabe as regras. Rafael congelou. Tudo o que ele pensou que entendia sobre Donato, sobre si mesmo e sua vida, virou poeira diante daquela figura enigmática. A adrenalina pulou em seu corpo. Precisamos sair agora. Lucas puxou Rafael em direção à saída. Mas antes que pudessem fazer algum movimento, o homem de terno apontou. Você ainda não se livrou do seu passado.
E eu estou aqui para garantir que a verdade venha à tona, Rafael. As palavras dele se transformaram em tormenta, enquanto Rafael sentia a onda de desespero crescendo dentro dele. O que isso significava para ele, para Mariana? A verdade que ele queria fugir agora estava a um passo de ser revelada. Mas a que custo? Enquanto tentava formar um plano, a última mensagem ecoava em sua mente. Eu sei o que você fez e estou vindo para te pegar. Rafael estava em um labirinto. A cada virada, uma nova verdade, uma nova traição. E a única coisa clara era a sombra que se aproximava rapidamente. O que ele faria agora? Rafael congelou. O homem de terno escuro parecia o próprio destaque de um filme de suspense. A tensão na sala aumentou, e os olhares curiosos dos funcionários se tornaram quase palpáveis. Rafael podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, o ruído da respiração acelerada de Mariana. Essa pessoa? Rafael perguntou, a voz tensa. Você sabe muito bem quem eu sou, o homem respondeu, um sorriso sardônico no rosto. Fomos colegas, lembrou? O que eu estou fazendo aqui é questão de negócios, Rafael. Negócios que você se esqueceu de honrar. Mariana olhou para Rafael, a confusão estampada em seu rosto. O que ele quer? Mas Rafael estava em choque, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor macabro. Você não entendeu, não é? O homem deu um passo à frente, sua presença ameaçadora. Donato, seu querido motorista, não era apenas um simples motorista. Ele e eu éramos sócios. Ele fez o seu jogo por anos. E você, meu caro, era só um peão. O coração de Rafael disparou. Aquelas palavras, cada lembrança de Donato se transformou. Ele não era apenas o motorista fiel. Ele era parte de um esquema que Rafael mal ousava imaginar. Donato tinha jogado um duplo jogo, e a revelação o esmagava. Você está mentindo, não é possível. A voz quase falhando. Ah, mas é verdade. O diário? Ele estava apenas esperando o momento certo. Apenas certifique-se de que você não está fazendo nada tolo. Uma onda de adrenalina varreu Rafael. O peso do que ouviu causava que eles pudessem se mover. O homem de terno levantou a mão. Não pense que você pode simplesmente escapar. A verdade está prestes a ser revelada, Rafael. E você vai querer saber o que aconteceu realmente com Donato. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ele? O que você sabe? Ele precisava de respostas, mesmo que soubessem que era um jogo sombrio. Donato não faleceu como você pensa. Ele está vivo e decidiu não voltar. E quem o escondeu sou eu. O homem sorriu maliciosamente, como se tivesse compartilhado um bafão entre amigos. Você nem mesmo sabe quem são seus aliados e quem são seus inimigos. As palavras dele penetraram profundamente. Rafael ficou paralisado. Donato estava vivo? Onde? O que isso significava para sua vida? E mais importante ainda, quem eram os verdadeiros aliados dele? Mariana estava a poucos centímetros. A dor em seus olhos representava toda a confiança quebrada. Rafael, quem é esse cara? Você tem que me contar. O que você está escondendo? A voz dela subia, como um grito, em meio ao sussurro confuso da multidão. O peso da dúvida o afundava. A sensação de urgência misturava-se com a pressão do momento. Quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, o telefone de Rafael vibrava freneticamente em seu bolso. Ele rapidamente retirou o aparelho. Uma mensagem. Mal podia acreditar no que lia. Você não pode mais confiar em ninguém. Donato nunca foi o que parecia. Encontre-me. Hoje à noite. Tua vida depende disso. Ele olhou ao redor, a empresa cheia de rostos desconhecidos, todos observando. Quantas dessas pessoas estavam envolvidas? Com olhos arregalados, Rafael percebeu que a realidade era muito, muito pior do que imaginava. Agora,
Em vez de simplesmente lutar por seus sonhos, ele precisava lutar pela própria vida. O que você vai fazer? Mariana perguntou, agoniada. Você vai me ajudar, não vai? Temos que descobrir a verdade, e rápido. Ele respondeu, a voz determinada, mas o medo ainda presente. E enquanto o homem de terno sorria, um eco distante o seguiu. A noite ainda guardava segredos, e Rafael estava prestes a mergulhar de cabeça em um mundo que nunca pediu para fazer parte. O que ele faria agora? Rafael congelou. O homem de terno escuro parecia o próprio destaque de um filme de suspense. A tensão na sala aumentou, e os olhares curiosos dos funcionários se tornaram quase palpáveis. Rafael podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, o ruído da respiração acelerada de Mariana. Essa pessoa, quem é? Você? Rafael perguntou a voz tensa. Você sabe muito bem quem eu sou, o homem respondeu, um sorriso sardônico no rosto. Fomos colegas, lembrou? O que eu estou fazendo aqui é questão de negócios, Rafael. Negócios que você se esqueceu de honrar. Mariana olhou para Rafael, a confusão estampada em seu rosto. Você se conhece? O que ele quer? Mas Rafael estava em choque, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor macabro. Você não entendeu, não é? O homem deu um passo à frente, sua presença ameaçadora. Donato, seu querido motorista, não era apenas um simples motorista. Ele e eu éramos sócios. Ele fez o seu jogo por anos. E você, meu caro, era só um peão. O coração de Rafael disparou. Aquelas palavras, cada lembrança de Donato se transformou. Ele não era apenas um motorista fiel, ele era parte de um esquema que Rafael mal ousava imaginar. Donato tinha jogado um duplo jogo, e a revelação o esmagava. Você tá mentindo, não é possível, Rafael balbuciou, a voz quase falhando. Ah, mas é verdade, o diário? Ele estava apenas esperando o momento certo. Apenas. Certifique que você não está fazendo nada tolo. Uma onda de adrenalina varreu Rafael. O peso do que ouviu causava uma pressão no peito. Ele olhou para Mariana, que parecia perdida em sua própria confusão e choque. O que mais ele escondia? Escuta, precisamos ir para um lugar seguro. Lucas interveio, tentando puxar Rafael para longe daquela conversa perturbadora. Eles podem estar a qualquer momento, mas antes que eles pudessem se mover, o homem de terno levantou a mão. Não pense que você pode simplesmente escapar. A verdade está prestes a ser revelada, Rafael. E você vai querer saber o que aconteceu realmente com Donato. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ele? O que você sabe? Ele precisava de respostas, mesmo que soubessem que era um jogo sombrio. Donato não faleceu como você pensa. Ele está vivo e decidiu não voltar. E quem o escondeu sou eu. O homem sorriu maliciosamente, como se tivesse compartilhado um bafão entre amigos. Você nem mesmo sabe quem são seus aliados e quem são seus inimigos. As palavras dele penetraram profundamente. Rafael ficou paralisado. Donato estava vivo? Onde? O que isso significava para sua vida? E mais importante ainda, quem eram os verdadeiros aliados dele? Mariana estava a poucos centímetros. A dor em seus olhos representava toda a confiança quebrada. Rafael, quem é esse cara? Você tem que me contar. O que você está escondendo? A voz dela subia como um grito em meio ao sussurro confuso da multidão. O peso da dúvida o afundava. A sensação de urgência misturava-se com a pressão do momento. Quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, o telefone de Rafael vibrava freneticamente em seu bolso. Ele rapidamente retirou o aparelho. Uma mensagem. Mal podia acreditar no que lia. Você não pode mais confiar em ninguém. Donato nunca foi o que parecia. Encontre-me. Hoje à noite. Tua vida depende disso. Ele olhou ao redor. A empresa cheia de rostos desconhecidos. Todos observando. Quantas dessas pessoas estavam envolvidas?
Com olhos arregalados, Rafael percebeu que a realidade era muito, muito pior do que imaginava. Agora, em vez de simplesmente lutar por seus sonhos, ele precisava lutar pela própria vida. O que você vai fazer? Mariana perguntou, agoniada. Você vai me ajudar, não vai? Temos que descobrir a verdade. E rápido. Ele respondeu, a voz determinada, mas o medo ainda presente. Nesse momento, o calor na testa de Rafael disparou. O homem de terno sorriu novamente, e enquanto isso, gritos começaram a ecoar do lado de fora. O som de sirenes, gritos e um tumulto crescente invadiu o ambiente. Ele se virou e, ao olhar pela janela, o pânico lhe tomou conta. Um bando de jornalistas e câmeras se aglomeravam em frente à empresa, e ele pôde ver algumas pessoas da equipe de segurança da empresa tentando conter a multidão. Isso não é bom, disse Lucas, puxando Rafael para longe da janela. Mas antes que pudessem se afastar, uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu. Uma enorme nuvem de fumaça irrompeu da entrada principal da empresa. Meu Deus, gritou Mariana, enquanto as pessoas começavam a correr em desespero. Rafael sentiu uma onda de desespero percorrer seu corpo. Aonde você está indo? Gritou para Mariana, mas ela já estava se afastando. O homem de terno deixa um passo à frente, gritando sobre uma saída lateral. É agora, Rafael. Precisamos ir, ou eles irão acabar com você. Ele hesitou, mas não tinha escolha. Olhando para o caos à sua volta, ele sabia que tudo estava prestes a mudar. No entanto, antes que pudessem sair, o homem de terno se virou para Rafael e, com um olhar profundo, disse: lembre-se, a verdade é sempre mais complicada do que se imagina, e hoje ela vai te encontrar. Com isso, eles correram em direção à saída lateral, mas Rafael já podia sentir que algo ainda mais sombrio os aguardava na escuridão. O que viria a seguir era uma nova realidade, um novo jogo que estava apenas começando. E no fundo de sua mente, uma pergunta ressoava: quem realmente era Donato e qual seria o seu verdadeiro legado? Rafael congelou. O homem de terno escuro parecia o próprio destaque de um filme de suspense. A tensão na sala aumentou e os olhares curiosos dos funcionários se tornaram quase palpáveis. Rafael podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, o ruído da respiração acelerada de Mariana. Essa pessoa, quem é você? Rafael perguntou, a voz tensa. Você sabe muito bem quem eu sou. O homem respondeu, um sorriso sardônico no rosto. Fomos colegas, lembrou? O que eu estou fazendo aqui é questão de negócios, Rafael. Negócios que você se esqueceu de honrar. Mariana olhou para Rafael, a confusão estampada em seu rosto. Você se conhece? O que ele quer? Mas Rafael estava em choque. As palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor macabro. Você não entendeu, não é? O homem deu um passo à frente. Sua presença ameaçadora. Donato, seu querido motorista, não era apenas um simples motorista. Ele e eu éramos sócios. Ele fez o seu jogo por anos. E você, meu caro, era só um peão. O coração de Rafael disparou. Aquelas palavras, cada lembrança de Donato se transformou. Ele não era apenas o motorista fiel. Ele era parte de um esquema que Rafael mal ousava imaginar. Donato tinha jogado um duplo jogo, e a revelação o esmagava. Você está mentindo. Não é possível. Rafael balbuciou, a voz quase falhando. Ah, mas é verdade. O diário. Ele estava apenas esperando o momento certo. Apenas certifique-se de. E você não está fazendo nada, tolo. Uma onda de adrenalina varreu Rafael. O peso do que ouviu causava uma pressão no peito. Ele olhou para Mariana, que parecia perdida em sua própria confusão e choque. O que mais ele escondia? Escuta, precisamos ir para um lugar seguro, Lucas interveio, tentando puxar Rafael para longe daquela conversa perturbadora. Eles podem estar a qualquer momento, mas antes que eles pudessem se mover, o homem de terno levantou a mão. Não pense que você pode simplesmente escapar.
A verdade está prestes a ser revelada, Rafael, e você vai querer saber o que aconteceu realmente com Donato. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ele? O que você sabe? Ele precisava de respostas, mesmo que soubessem que era um jogo sombrio. Donato não faleceu como você pensa. Ele está vivo e decidiu não voltar. E quem o escondeu sou eu. O homem sorriu maliciosamente, como se tivesse compartilhado um bafão entre amigos. Você nem mesmo sabe quem são seus aliados e quem são seus inimigos. As palavras dele penetraram profundamente. Rafael ficou paralisado. Donato estava vivo? Onde? O que isso significava para sua vida? E mais importante ainda, quem eram os verdadeiros aliados dele? Mariana estava a poucos centímetros. A dor em seus olhos representava toda a confiança quebrada. Rafael, quem é esse cara? Você tem que me contar. O que você está escondendo? A voz dela subia como um grito em meio ao sussurro confuso da multidão. O peso da dúvida o afundava. A sensação de urgência misturava-se com a pressão do momento. Quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, o telefone de Rafael vibrava freneticamente em seu bolso. Ele rapidamente retirou o aparelho. Uma mensagem. Mal podia acreditar no que lia. Você não pode mais confiar em ninguém. Donato nunca foi o que parecia. Encontre-me. Hoje à noite. Tua vida depende disso. Ele olhou ao redor, a empresa cheia de rostos desconhecidos, todos observando. Quantas dessas pessoas estavam envolvidas? Com olhos arregalados, Rafael percebeu que a realidade era muito, muito pior do que imaginava. Agora, em vez de simplesmente lutar por seus sonhos, ele precisava lutar pela própria vida. O que você vai fazer? Mariana perguntou, agoniada. Você vai me ajudar, não vai? Temos que descobrir a verdade, e rápido. Ele respondeu, a voz determinada, mas o medo ainda presente. Nesse momento, o calor na testa de Rafael disparou. O homem de terno sorriu novamente, e enquanto isso, gritos começaram a ecoar. Do lado de fora, o som de sirenes, gritos e um tumulto crescente invadiu o ambiente. Ele se virou, e ao olhar pela janela, o pânico lhe tomou conta. Um bando de jornalistas e câmeras se aglomeravam em frente à empresa. E ele pôde ver algumas pessoas da equipe de segurança da empresa tentando conter a multidão. Isso não é bom, disse Lucas, puxando Rafael para longe da janela. Mas antes que pudessem se afastar, uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu. Uma enorme nuvem de fumaça irrompeu da entrada principal da empresa. Meu Deus! Gritou Mariana, enquanto as pessoas começavam a correr em desespero. Rafael sentiu uma onda de desespero percorrer seu corpo. Aonde você está indo? Gritou para Mariana, mas ela já estava se afastando. O homem de terno deu um passo à frente, gritando sobre uma saída lateral. É agora, Rafael. Precisamos ir, ou eles irão acabar com você. Ele hesitou, mas não tinha escolha. Olhando para o caos à sua volta, ele sabia que tudo estava prestes a mudar. No entanto, antes que pudessem sair, o homem de terno se virou para Rafael e, com um olhar profundo, disse: lembre-se, a verdade é sempre mais complicada do que se imagina. E hoje, ela vai te encontrar. Com isso, eles correram em direção à saída lateral, mas Rafael já podia sentir que algo ainda mais sombrio os aguardava na escuridão. O que viria a seguir era uma nova realidade, um novo jogo que estava apenas começando. E no fundo de sua mente, uma pergunta ressoava. Quem realmente era Donato e qual seria o seu verdadeiro legado? Foi então que, ao virar a esquina, o chão, sob os pés de Rafael, desabou. A terra pareceu ceder. Ele se viu em um pequeno pátio atrás da empresa. E ali, uma figura familiar, muito familiar, estava esperando por eles.
A atmosfera ficou pesada. Era Donato. Mas não era o Donato que Rafael conhecia. Ele estava limpo, vigoroso, imponente. Olhava para Rafael como se tivesse o mundo nas palmas das mãos. Surpresa! Ele exclamou. E Rafael ficou paralisado. A realidade foi como uma porrada na cara. Donato estava vivo. Mas era diferente, muito diferente. Havia algo de maligno em seu sorriso, como se ele tivesse manipulado tudo isso desde o início. Essa não era a sua vida, Rafael. Isso era apenas um teatro. A verdade atingiu Rafael como um trovão. Ele não sabia mais em quem confiar. O mundo ruiu em silêncio, e a única coisa que ele pôde pensar foi: quem era realmente seu amigo e quem era seu inimigo? Rafael congelou. O homem de terno escuro parecia o próprio destaque de um filme de suspense. A tensão na sala aumentou e os olhares curiosos dos funcionários se tornaram quase palpáveis. Rafael podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, o ruído da respiração acelerada de Mariana. Essa pessoa, quem é você? Rafael perguntou, a voz tensa. Você sabe muito bem quem eu sou, o homem respondeu, um sorriso sardônico no rosto. Fomos colegas, lembrou? O que eu estou fazendo aqui é questão de negócios, Rafael. Negócios que você se esqueceu de honrar. Mariana olhou para Rafael, a confusão estampada em seu rosto. Você se conhece? O que ele quer? Mas Rafael estava em choque. As palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor macabro. Você não entendeu, não é? O homem deu um passo à frente, sua presença ameaçadora. Donato, seu querido motorista, não era apenas um simples motorista. Ele e eu éramos sócios. Ele fez o seu jogo por anos. E você, meu caro, era só um peão. O coração de Rafael disparou. Àquelas palavras, cada lembrança de Donato se transformou. Ele não era apenas um motorista fiel. Ele era parte de um esquema que Rafael mal ousava imaginar. Donato tinha jogado um duplo jogo, e a revelação o esmagava. Você está mentindo. Não é possível. Rafael balbuciou, a voz quase falhando. Ah, mas é verdade. O diário. Ele estava apenas esperando o momento certo. Apenas certifique-se de que você não está fazendo nada tolo. Uma onda de adrenalina varreu Rafael. O peso do que ouviu causava uma pressão no peito. Ele olhou para Mariana, que parecia perdida em sua própria confusão e choque. O que mais ele escondia? Escuta, precisamos ir para um lugar seguro. Lucas interveio, tentando puxar Rafael para longe daquela conversa perturbadora. Eles podem estar a qualquer momento. Mas antes que pudessem se mover, o homem de terno levantou a mão. Não pense que você pode simplesmente escapar. A verdade está prestes a ser revelada, Rafael. E você vai querer saber o que aconteceu realmente com Donato. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ele? O que você sabe? Donato não faleceu como você pensa. Ele está vivo e decidiu não voltar. E quem o escondeu sou eu. O homem sorriu maliciosamente, como se tivesse compartilhado um bafão entre amigos. Você nem mesmo sabe quem são seus aliados e quem são seus inimigos. As palavras dele penetraram profundamente. Rafael ficou paralisado. Donato estava vivo? Onde? O que isso significava para sua vida? E mais importante ainda, quem eram os verdadeiros aliados dele? Mariana estava a poucos centímetros. A dor em seus olhos representava toda a confiança quebrada. Rafael, quem é esse cara? Você tem que me contar. O que você está escondendo? O peso da dúvida o afundava. A sensação de urgência misturava-se com a pressão do momento. Quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, o telefone de Rafael vibrava freneticamente em seu bolso. Ele rapidamente retirou o aparelho. Uma mensagem. Mal podia acreditar no que lia. Você nem pode mais confiar em ninguém. Donato nunca foi o que parecia. Encontre-me. Hoje à noite. Tua vida depende disso. Ele olhou ao redor, a empresa cheia de rostos desconhecidos. Todos observando. Com olhos arregalados,
Rafael percebeu que a realidade era muito, muito pior do que imaginava. Agora, em vez de simplesmente lutar por seus sonhos, ele precisava lutar pela própria vida. O que você vai fazer? Mariana perguntou agoniada. Você vai me ajudar, não vai? Temos que descobrir a verdade, e rápido, ele respondeu, a voz determinada, mas o medo ainda presente. Nesse momento, o calor na testa de Rafael disparou. O homem de terno sorriu novamente. E, enquanto isso, gritos começaram a ecoar do lado de fora. O som de sirenes, gritos e um tumulto crescente invadiu o ambiente. Isso não é bom, disse Lucas, puxando Rafael para longe da janela. Mas antes que pudessem se afastar, uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu. Uma enorme nuvem de fumaça irrompeu da entrada principal da empresa. Meu Deus! Gritou Mariana, enquanto as pessoas começavam a correr em desespero. Rafael sentiu uma onda de desespero percorrer seu corpo. Aonde você está indo? Gritou para Mariana, mas ela já estava se afastando. É agora, Rafael. Precisamos ir ou eles irão acabar com você, disse o homem de terno. Ele hesitou. Olhando para o caos à sua volta, sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas antes que pudessem sair, o homem de terno se virou para Rafael e, com um olhar profundo, disse: a verdade é sempre mais complicada do que se imagina. E hoje ela vai te encontrar. Rafael estava sem saber o que fazer. Então, em um relance, ele viu Donato, ou apenas o que pensou ser Donato. Você... O que você quer? Você não deveria estar morto? Seu estômago se revirou com a revelação. Eu não. Morri, Rafael. E você não sabe de nada. Donato deu um passo à frente, mas antes que pudesse continuar, um novo som interrompeu o pânico. Um tiro. O estrondo ecoou, e todos se viraram para a fonte do som. Rafael sentiu seu coração disparar. Um corpo caiu no chão. Lucas. Ele estava com a mão no peito, um olhar de choque e dor. A sala ficou em silêncio. O rosto de Mariana ficou pálido. Não! Não! O que aconteceu? E enquanto todos no chão olhavam aterrorizados, uma sombra se formou atrás de Rafael. Ele se virou e viu um grupo de pessoas com armas, caras cobrindo com capuzes. Uma traição em massa, e todos estavam envolvidos. Ele sentiu que o mundo estava desabando ao seu redor. Sabia que você era o garoto certo, Rafael, disse um dos homens, com um sorriso sinistro. Mas não o suficiente. A cena congelou. O tempo parou. Rafael viu a vida se esvaindo do corpo do amigo, as esperanças desaparecendo, e a verdade que nunca imaginou que poderia existir se desenrolando diante de seus olhos. A realidade se fragmentou em 1000 pedacinhos, e a pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente era neste jogo cruel? Rafael congelou. O homem de terno escuro parecia o próprio destaque de um filme de suspense. A tensão na sala aumentou e os olhares curiosos dos funcionários se tornaram quase palpáveis. Rafael podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, o ruído da respiração acelerada de Mariana. Essa pessoa, quem é você? Rafael perguntou, a voz tensa. Você sabe muito bem quem eu sou. O homem respondeu, um sorriso sardônico no rosto. Fomos colegas. Lembrou? O que eu estou fazendo aqui é questão de negócios, Rafael. Negócios que você se esqueceu de honrar. Mariana olhou para Rafael, a confusão estampada em seu rosto. Você se conhece? O que ele quer? Mas Rafael estava em choque. As palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor macabro. Você não entendeu, não é? O homem deu um passo à frente. Sua presença ameaçadora. Donato, seu querido motorista, não era apenas um simples motorista. Ele e eu éramos sócios. Ele fez o seu jogo por anos. E você, meu caro, era só um peão. O coração de Rafael disparou. Aquelas palavras, cada lembrança de Donato se transformou. Ele não era apenas um motorista fiel.
Ele era parte de um esquema que Rafael mal ousava imaginar. Donato tinha jogado um duplo jogo e a revelação o esmagava. Você está mentindo! Não é possível! Rafael balbuciou, a voz quase falhando. Ah, mas é verdade. O diário, ele estava apenas esperando o momento certo. Apenas certifique-se de que você não está fazendo nada tolo. Uma onda de adrenalina varreu Rafael. O peso do que ouviu causava uma pressão no peito. Ele olhou para Mariana, que parecia perdida em sua própria confusão e choque. O que mais ele escondia? Escuta, precisamos ir para um lugar seguro. Lucas interveio, tentando puxar Rafael para longe daquela conversa perturbadora. Eles podem estar a qualquer momento. Mas antes que pudessem se mover, o homem de terno levantou a mão. Não pense que você pode simplesmente escapar. A verdade está prestes a ser revelada, Rafael. E você vai querer saber o que aconteceu realmente com Donato. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ele? Donato não faleceu como você pensa. Ele está vivo e decidiu não voltar. E quem o escondeu sou eu. O homem sorriu maliciosamente, como se tivesse compartilhado um bafão entre amigos. Você nem mesmo sabe quem são seus aliados e quem são seus inimigos. As palavras dele penetraram profundamente. Rafael ficou paralisado. Donato estava vivo? Onde? O que isso significava para sua vida? E mais importante ainda, quem eram os verdadeiros aliados dele? Rafael, quem é esse cara? Você tem que me contar. O que você está escondendo? A voz de Mariana subia, como um grito em meio ao sussurro confuso da multidão. O peso da dúvida o afundava. Quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, o telefone de Rafael vibrava freneticamente em seu bolso. Ele rapidamente retirou o aparelho. Uma mensagem. Mal podia acreditar no que lia. Você não pode mais confiar em ninguém. Donato nunca foi o que parecia. Encontre-me. Hoje à noite. Tua vida depende disso. Ele olhou ao redor. Com olhos arregalados, Rafael percebeu que a realidade era muito, muito pior do que imaginava. Agora, em vez de simplesmente lutar por seus sonhos, ele precisava lutar pela própria vida. Você vai me ajudar, não vai? Temos que descobrir a verdade, e rápido. Ele respondeu. A voz determinada, mas o medo ainda presente. Então, em um relance, ele viu Donato ou apenas o que pensou ser Donato. A imagem de um céu azul atrás, ensolarado, ao lado dele. O sorriso de um velho amigo. Ele se aproximou, mas era diferente. Havia algo de maligno em seu olhar. Donato não tinha mais o calor familiar. Surpresa. Ele exclamou. E Rafael ficou paralisado. O corpo de Lucas, caído ao chão, a cena congelou. O tempo parecia ter desacelerado. Os sorrisos foram apagados instantaneamente. Os gritos de Mariana se transformaram em um eco distante. Estou aqui para acertar contas. Rafael. O que você fez, Donato? O que está acontecendo? Rafael estava confuso. O nó na garganta apertava. Donato apenas sorriu, mas não um sorriso gentil. Você nunca viu o quadro completo, Rafael. Eu criei tudo isso. O diário era um plano, e você caiu direitinho. Ele fez uma pausa. E agora, você é o alvo. Antes que Rafael pudesse responder, as portas da sala se abriram violentamente, e os capangas do homem de terno entraram. A sala estava recheada de tensão. Olhos curiosos, xodões vibrando ao fundo. E então, um deles fez o sinal, e todos se lançaram para frente. Rafael teve seu corpo empurrado para o chão. Ele gritava por Mariana, mas o caos tomou conta. A última imagem que viu foi Donato olhando para ele com um sorriso gélido. A verdade é cruel, meu amigo, e você acaba de descobrir o seu destino. E no meio da confusão, Rafael se deu conta da realidade mais devastadora. Todas as suas certezas, todas as suas crenças, não passavam de mentiras, e a única pessoa que ele achou que poderia confiar havia se transformado no seu maior inimigo. Mas antes que tudo se tornasse um abismo profundo de desespero, ele escutou a voz de Mariana entre as sombras. Rafael,
O que você fez? O que você me escondeu? Um tiro ecoou novamente e tudo ao seu redor desmoronou. A última visão foi de seu mundo ruindo. E a revelação devastadora de que aqueles que ele amava estavam mais próximos da traição do que ele jamais imaginou. A dúvida se instalou como um veneno. E o que faria agora? O jogo estava apenas começando. Rafael estava paralisado, a dor na cabeça pulsando, o som do tiro ecoando em seus ouvidos. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. O corpo de Lucas estava ali, no chão, a vida deixando-o rapidamente. O pânico tomou conta. Os capangas do homem de terno começou a avançar, mas a cena não se desenrolava como todos esperavam. Quando os homens começaram a se mover, do nada, uma figura apareceu na porta da sala. Era a mãe de Rafael, Dona Alice. Ele jamais a esperaria ali. O olhar preocupado dela passou pelos corpos até chegar em Rafael. "Meu filho", ela gritou, e o som da sua voz ficou cravado na mente de Rafael como um grito de um filme de terror. Alice correu até ele, os olhos arregalados. "O que está acontecendo, Rafael? Eu vim assim que ouvi os tiros." "Dona Alice, não é seguro aqui." Lucas já estava caindo de frente, o corpo encolhido. A expressão de desespero de Mariana ainda ecoava na mente de Rafael. Ele não está de verdade", disse Rafael, olhando para Lucas. Mas a realidade estava mais distante do que ele esperava. "Você não precisa ter medo, meu filho." A voz dela ainda calma, mas o terror refletido nos olhos. Ela colocou a mão no ombro dele, e ele sentiu um súbito calor acolhedor, como se estivesse de volta à infância. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um dos capangas se virou e apontou a arma diretamente para Dona Alice. Um segundo que pareceu uma eternidade. "Sai agora, ou te deixo aqui com ele." Rafael sentiu o sangue subindo a cabeça. "Não faça isso. Para!" ele gritou, tentando protegê-la. E bem naquele momento outro tiro disparou. "Não!" O grito de Rafael ecoou, mas algo inesperado aconteceu. Quando a fumaça do tiro dissipou, Dona Alice se levantou, não em desespero, mas com um olhar de determinação. Uma luz estranha tomou conta dela, como se tudo aquilo fosse um teatro para ela. Os capangas pararam, confusos. Rafael sentiu o ar sair dos pulmões. O que está acontecendo?" sussurrou, sentindo que sua mãe havia se transformado em algo inimaginável. "Você pensou que eu era apenas uma mãe. Não é." A voz dela parecia de outra realidade, firme e poderosa. "Mas eu sou muito mais do que isso." Estar esperando o momento certo. E então, com um movimento rápido, Dona Alice acionou algo em seu bolso, e um brilho cortante apareceu. O olhar dos capangas ficou nervoso, e uma onda de silêncio se espalhou pela sala. Rafael não conseguia entender. Ele sempre a viu como a mãe amorosa, nunca como uma guerreira. "Você não vai tocar no meu filho." Ela disparou e uma energia repentina irrompeu pela sala. Nesse instante a sala se transformou. As sombras pareciam dançar ao redor e os homens começaram a recuar. Rafael piscava em confusão, o coração batendo acelerado. A reviravolta tinha mudado tudo. Quem era a verdadeira Dona Alice? Rafael tremeu, lágrimas nos olhos. "Mãe, o que você é?" Mas a resposta não parecia chegar. Tudo parecia estar se desmoronando. Ele havia perdido o seu amigo já, e agora estava descobrindo que a própria mãe era um mistério. Os capangas se afastaram, mas em um movimento de agonia, um deles olhou para o homem de terno. "Ela não pode fazer isso. O plano todo está ruindo. Temos que acabar com isso agora." A adrenalina tomava conta do corpo de Rafael. O homem de terno sorriu, com um ar de satisfação sombria. "Vocês não perceberam? O jogo apenas começou." As palavras dele ecoaram como um aviso. Rafael olhou para Dona Alice, seus medos se multiplicando.
o que estava realmente acontecendo. Ele só queria entender, mas tudo agora era um quebra-cabeça danificado. Mãe, precisamos sair daqui. Ela não respondeu. Em vez disso, se virou para os capangas, determinada. O passado sempre volta. E hoje vocês vão descobrir que estão lidando com a mãe errada. E, ao último momento, enquanto as portas se fechavam, ele sentiu uma coisa nova, um misto de esperança e temor. O que mais estava escondido? O que cada um deles realmente era? O caos continuou, a dúvida sempre à espreita. Rafael estava paralisado, a dor na cabeça pulsando, o som do tiro ecoando em seus ouvidos. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. O corpo de Lucas estava ali, no chão, a vida esvaindo-se rapidamente. O pânico tomou conta. Os capangas do homem de terno começaram a avançar, mas a cena não se desenrolava como todos esperavam. Quando os homens começaram a se mover, do nada, uma figura apareceu na porta da sala. Era a mãe de Rafael, Dona Alice. Ele jamais a esperaria ali. O olhar preocupado dela passou pelos corpos, até chegar em Rafael. Meu filho, ela gritou, e o som da sua voz ficou cravado na mente de Rafael como um grito de um filme de terror. Alice correu até ele, os olhos arregalados. O que está acontecendo, Rafael? Eu vim assim que ouvi os tiros. Dona Alice, não é seguro aqui. Lucas já estava caindo de frente. A expressão de desespero de Mariana ainda ecoava na mente de Rafael. Ele não está de verdade, disse Rafael, olhando para Lucas. Mas a realidade estava mais distante do que ele esperava. Você não precisa ter medo, meu filho. A voz dela ainda calma, mas o terror refletido nos olhos. Ela colocou a mão no ombro dele, e ele sentiu um súbito calor acolhedor, como se estivesse de volta à infância. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um dos capangas se virou e apontou a arma diretamente para Dona Alice. Um segundo que parecia uma eternidade. Saia agora ou te deixo aqui com ele. Rafael sentiu o sangue subindo a cabeça. Não faça isso. Para! Ele gritou, tentando protegê-la. E bem naquele momento, outro tiro disparou. Não! O grito de Rafael ecoou, mas algo inesperado aconteceu. Quando a fumaça do tiro dissipou, Dona Alice se levantou, não em desespero, mas com um olhar de determinação. Uma luz estranha tomou conta dela, como se tudo aquilo fosse um teatro para ela. Os capangas pararam, confusos. Rafael sentiu o ar sair dos pulmões. O que está acontecendo? Sussurrou, sentindo que sua mãe havia se transformado em algo inimaginável. Você pensou que eu era apenas uma mãe, não é? A voz dela parecia de outra realidade, firme e poderosa. Mas eu sou muito mais do que isso. Estava esperando o momento certo. E então, com um movimento rápido, Dona Alice acionou algo em seu bolso, e um brilho cortante apareceu. O olhar dos capangas ficou nervoso, e uma onda de silêncio se espalhou pela sala. Rafael não conseguia entender. Ele sempre a viu como a mãe amorosa, nunca como uma guerreira. Você não vai tocar no meu filho. Ela disparou, e uma energia repentina irrompeu pela sala. Nesse instante, a sala se transformou. As sombras pareciam dançar ao redor, e os homens começaram a recuar. Rafael piscava em confusão, o coração batendo acelerado. A reviravolta tinha mudado tudo. Os capangas, agora em pânico, tentaram escapar, mas Dona Alice era implacável. No caos, Donato se desenhou em cada canto escuro, rindo de sua própria traição, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Você não pode controlar o inevitável, Dona Alice, gritou ele. Mas com um gesto ágil, a energia que emanava dela parecia engolir as ameaças, como se um escudo invisível as repelisse. Chega! A voz de Dona Alice ecoou, e em seguida um flash ofuscante iluminou a sala.
No instante seguinte, os capangas estavam caídos, atordoados no chão. Rafael, agora! Ela estendeu a mão, puxando para perto. O tempo parecia voltar ao normal. Cada batida do coração dele parecia uma eternidade. Precisamos sair. Mariana estava ali, aturdida, mas logo se recompôs. O que foi isso? Quem é você, realmente? A confusão na voz dela se misturava com a urgente necessidade de escapar da realidade desmoronando ao redor. Eu sou quem os controla, e agora também você, meu filho. Dona Alice respirou fundo, como se finalmente estivesse livre de um peso enorme. Mas precisamos ir para um lugar seguro. Rafael sentiu um turbilhão de emoções. Ele sempre teve uma relação peculiar com a mãe, mas essa revelação o balançava. Como assim? O que mais você não me contou? Só o que é necessário. Este é nosso mundo, Rafael. E você precisa entender que as coisas não são simples assim. A voz dela era de preocupação, mas também de firmeza. Então, enquanto se afastavam do caos, o eco da revelação e das promessas pairava. A segurança parecia inútil quando tudo o que ele sabia estava sendo desfeito. Mas no fundo, havia uma centelha de esperança. Rafael olhou para sua mãe e para Mariana. Era hora de unir forças e enfrentar a tempestade. Mas na mente dele, o peso da dúvida permanecia. O que viria a seguir? Qual era o verdadeiro legado de Donato? E mais importante, como eles iriam lidar com as consequências de tudo isso? E assim, com o coração acelerado, Rafael se preparou. O futuro era incerto, mas a jornada apenas começava. Preciso que você faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos explorar tudo o que mais vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam conhecer essa trama incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.